O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos começou a divulgar hoje o resultado de uma investigação sobre contas em empresas offshore em paraísos fiscais, que cobram pouco ou nenhum imposto e protegem o sigilo bancário do cliente. Essa série de reportagens, chamada Pandora Papers, se baseou no vazamento de 11.900.000 arquivos confidenciais de 14 escritórios de advocacia especializados na abertura de empresas em países como Panamá, Ilhas Virgens Britânicas e Bahamas. Nos documentos aparecem operações relacionadas a mais de 330 políticos e altos funcionários públicos e 35 chefes e ex-chefes de Estado de mais de 90 países, além de empresários e celebridades internacionais. A investigação durou 2 anos e teve a participação de 615 jornalistas de 149 veículos em 117 países. Aqui no Brasil, integram esse consórcio a revista Piauí, os sites Poder 360 em Metrópolis e a Agência Pública. As publicações citam o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. De acordo com a legislação brasileira, é legal abrir ou manter uma conta offshore, desde que o titular declare a existência dessa conta à Receita Federal e ao Banco Central. A investigação do consórcio cita o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em setembro de 2014, Paulo Guedes, então sócio da Bozano Investimentos, fundou a Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Aportou numa agência do Banco Credit Suisse em Nova York quantia de 9,55 milhões de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época. No câmbio atual, o valor hoje corresponde a 51 milhões de reais. As reportagens do consórcio lembram que abrir uma offshore ou contas no exterior não é ilegal, desde que o saldo mantido lá fora seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central. E informam que, no caso de servidores públicos, a situação é diferente. O artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, instituído em 2000, proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras no Brasil ou no exterior passíveis de ser afetadas por políticas governamentais. Em janeiro de 2019, 5 anos depois de abrir a offshore e depositar 9,55 milhões de dólares, Guedes assumiu o cargo de ministro da Economia. O Código de Conduta obriga as autoridades públicas a declarar todos os seus bens à Comissão de Ética Pública no prazo de até 10 dias após assumir o cargo. De acordo com o consórcio, no caso de Paulo Guedes, apesar do potencial conflito de interesses, o ministro se manteve no controle direto da offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. O ministro disse ao consórcio que informou à Comissão de Ética Pública sobre seus investimentos em contas no exterior assim que assumiu o ministério em janeiro de 2019. A Comissão de Ética, porém, só julgou o caso 2 anos e meio depois, em julho passado. Não viu nenhuma irregularidade, não fez nenhuma recomendação ao ministro e decidiu arquivar o caso. Em nota divulgada hoje pelo Ministério da Economia, a assessoria disse que toda a atuação privada do ministro Paulo Guedes, anterior à investidura no cargo de ministro, foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissão de Ética Pública e aos demais órgãos competentes, o que inclui a sua participação societária na empresa mencionada. As informações foram prestadas no momento da posse, no início do governo, em 2019. Sua atuação sempre respeitou a legislação aplicável e se pautou pela ética e pela responsabilidade. E que, desde que assumiu o cargo de ministro da Economia, Paulo Guedes se desvinculou de toda a sua atuação no mercado privado nos termos exigidos pela Comissão de Ética Pública, respeitando integralmente a legislação. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é citado como dono da Cora Assets Sociedade Anônima, uma offshore no Panamá. Campos Neto criou a offshore em 2004, com um capital de 1,09 milhão de dólares, 3,3 milhões de reais à época. E, segundo o consórcio, continuava como controlador
quando assumiu o posto no governo em fevereiro de 2019 e que a decisão de fechá-la foi aprovada pelos acionistas da Core Assets em 12 de agosto de 2020, mas a ata da reunião só foi registrada 2 meses depois. O consórcio informa também que, paralelamente, entre janeiro de 2007 e novembro de 2016, o executivo manteve outra offshore, a ROCN. Segundo o consórcio, o presidente do Banco Central mantém outras 2 offshores. Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, divulgou a seguinte nota: todo o meu patrimônio foi construído com rendimentos obtidos ao longo de 22 anos de trabalho no mercado financeiro, inclusive em funções executivas no exterior. As empresas foram constituídas há mais de 14 anos. A integralidade desse patrimônio no país e no exterior está declarada à Comissão de Ética Pública, à Receita Federal e ao Banco Central, com recolhimento de toda a tributação devida e a tempestiva observância de todas as regras legais e comandos éticos aplicáveis aos agentes públicos. Não houve nenhuma remessa de recursos às empresas após minha nomeação para a função pública. Desde então, por questões de compliance, não participo da gestão ou faço investimentos com recursos das empresas. Por exigência legal, todas essas informações foram prestadas também ao Senado Federal. Apesar das explicações de Paulo Guedes e de Roberto Campos Neto, as revelações repercutiram no meio político. A oposição se manifestou pedindo investigação e explicações imediatas do ministro da Economia e do presidente do Banco Central. Em nota, líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, classificou como escândalo gravíssimo que viola frontalmente o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal e afirma que a oposição vai propor a convocação do ministro e do presidente do Banco Central para prestar esclarecimentos à Câmara dos Deputados e entrar com representação no Ministério Público. Já o vice-líder do DEM, o deputado Kim Kataguiri, de São Paulo, disse que a reportagem indica que Paulo Guedes tem movimentado offshore em paraíso fiscal durante o exercício do cargo, o que é proibido por lei, e afirmou: convocaremos o ministro na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. De acordo com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, pelo menos 11,3 trilhões de dólares são mantidos em empresas offshore, de acordo com um estudo de 2020 da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. O consórcio afirma que, devido à complexidade e ao sigilo do sistema offshore, não é possível saber quanto dessa riqueza está vinculada à sonegação de impostos e a outros crimes, nem quanto disso envolve fundos que vieram de fontes legítimas e foram relatados às autoridades competentes. O consórcio diz também que, na maioria dos países, não é ilegal ter ativos offshore ou usar empresas de fachada para fazer negócios além das fronteiras nacionais. Empresários que operam no plano internacional dizem precisar de empresas offshore para realizar seus negócios financeiros. O uso de refúgios offshore é especialmente controverso para figuras políticas, porque muitas vezes são uma forma de manter atividades politicamente impopulares ou mesmo ilícitas longe do escrutínio público. Os documentos secretos divulgados pelo consórcio expõem offshores de 330 políticos e funcionários de alto escalão em 91 países, além de 35 chefes e ex-chefes de Estado, empresários e celebridades. Segundo o consórcio, o rei Abdullah II da Jordânia comprou secretamente 14 casas de luxo no valor de mais de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Reino Unido.
ele teria montado pelo menos 36 empresas de fachada. O rei da Jordânia diz que a compra foi com recursos próprios e usou offshores por privacidade e segurança. Já o primeiro-ministro da República Tcheca, Andrej Babis, comprou por meio de empresas offshore um castelo de 22 milhões de dólares na Riviera Francesa, com cinema e 2 piscinas. Ele não comentou a reportagem. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teria transferido 25% de uma offshore para um amigo durante a campanha presidencial de 2019, em que defendeu o combate à corrupção. O amigo é hoje um dos principais assessores do governo. Zelensky também não comentou.